você foi VP de um período que o Vasco começava a se profissionalizar, se é que a gente pode usar esse termo, vou explicar o porquê. O Vasco tinha o presidente administrativo, que era o Jorge Salgado, mas algo novo no clube era o CEO, que em tese é essa pessoa que faz esse elo de ligação entre as presidências e as pastas mais importantes do clube. Uma espécie de presidente remunerado, hoje na SAF, digamos assim. O Vasco ainda era um clube associativo. Então, nesse momento, você prestava, óbvio, na cabeça máxima de continência para o Salgado, que era o presidente do clube, mas já tinha que, nesse momento, lidar com o Luiz Melo. E aí eu já recebi várias pessoas da diretoria aqui atual. Você não está mais na diretoria, mas esteve até bem pouco tempo, que quando o Vasco virou SAF, o Vasco destituiu várias vice-presidências do clube associativo. Queria te perguntar, como é que era lidar diretamente com o Luiz Melo? Ele é isso que a galera mesmo reclama publicamente aí, não. A sua relação com ele foi excelente. E esse corte de verba, tem dedo dele, não tem dedo dele? Conta pra gente como é que era essa relação aí, com relação à organização, à autonomia. Pode ter uma dobradinha Salgado Luiz Melo aí. Eu acho que a única pessoa que o Luiz Melo se dava bem era com o Adriano do financeiro. Eles tinham, assim, essa conexão. Que foi quem indicou, inclusive, ele pro Vasco. Eu não sei essa história da indicação bem... O Salgado, o meu último entrevistado foi o Salgado. Eu sei, mas não... O Salgado confirmou que quem o apresentou foi o Adriano Mendes. Enfim, assim, nós tivemos na nossa gestão o pior presidente da história do clube. Que não foi o Salgado, foi o Luiz Melo. Esse foi o pior presidente da história do clube. Esse problema que eu te falei, que eu te relatei, ele foi fruto... foi fruto não. Gerou uma consequência de um grande debate, uma grande discussão minha, e que depois o próprio Adriano me ligou para pedir desculpa. Pô, realmente, Fabinho, devia ter te ligado para te avisar. Cara, isso assim, é surreal. Nós não estamos fazendo uma obra de recuperação sei lá, não estou trocando a bomba da piscina, não que não tenha relevância, mas eu estou falando do risco, porque não era só um risco para a situação de volta dos jogos, e aliás a decisão também de fazer a primeira social é porque as pessoas estavam trabalhando no clube, né? Toda a estrutura administrativa. Então você tinha pessoas circulando ali as pessoas iam almoçar, elas passavam por ali, né? Então a gente precisava tratar ali a social até por um risco de acontecer uma tragédia e cair. De cair uma pedra, cair um reboco, cair alguma coisa assim. Como depois acabou caindo lá atrás, isso aí também deu uma outra confusão. Mas, então, assim, o Luiz Melo, eu procurei, foi a primeira pessoa que eu fui procurar, foi ele. E ele praticamente ignorou. Em outras palavras, não dessa forma, mas ele não tem que te dar satisfação. Eu respondo pro Salgado e você responde pro Salgado. Essa questão do CEO, ela é uma relação... Tô falando de estrutura aí, tá? Tirando o nome da pessoa, mas assim, da estrutura. Ela tinha uma relação bem difícil de entender. Os papéis de cada um. Eu falo, né, que numa relação tudo vai bem se você definir bem os limites de cada um, né? Isso vale para pai e filho, marido e esposa... Até no trabalho, você com o teu chefe, beleza, você pode me dar um esporro? Pode, mas você não pode gritar comigo, tá? Tem tudo isso. Essa relação, ela não era muito clara e tinha, obviamente, uma zona ali de interseção. Então tinha problema. Eu dava uma ordem para um funcionário meu, né? Pedia uma determinada ação de um funcionário meu e ele, no dia seguinte, ele dizia, não pode fazer. Isso acontecia comigo e com outras áreas, né? Mais ou menos intensas, com mais ou menos intensidade, de acordo com o tipo de problema que era, etc. Mas assim, eu procurei e a resposta dele foi assim, cara, não tem nada para te dar satisfação, não devo satisfação para você, e beleza. Então assim, eu acho que até foi desrespeitoso, porque cortar a verba, se você chega assim, cara, eu vou precisar utilizar essa verba aqui, vamos tomar uma providência, vamos redimensionar, eu tenho só R$1, vê o que você faz aí com R$1 e um cafezinho. Beleza, eu ia ligar para os fornecedores, né? A gente ia falar com as pessoas, a gente ia pedir prazo, a gente ia negociar. Agora, simplesmente ninguém avisar nada, é demais, né? E assim, por isso que eu te falei, aí
né, tive esse destempero ali com o Luiz Melo, e depois quem me ligou foi o Adriano. Eu nem liguei pro Adriano, né? O Luiz Melo com certeza contou pro Adriano, o Adriano me ligou, né? E aí me pediu desculpa e tal. Eu falei, cara, beleza, só que era a solução. E a solução não veio nunca, né? Praticamente a solução não veio nunca. Muitas vezes diziam, não, vai ter um recurso. No ano seguinte a Ambev parece que suspendeu o patrocínio, a gente não conseguiu outros recursos de forma muito pontual. Quando foi voltando o público, que a gente foi conseguindo um recurso para, vamos fazer ali, vamos fazer lá. Tanto que foi isso, o caso da área VIP, que ficou por último, aquela história toda ali, toda aquela pressão, o estádio enchendo, todo mundo querendo ingresso, tava lotado, e, pô, tem que liberar a área VIP, tem que fazer. Tem recurso. O financeiro não me liberava dinheiro para fazer o que tinha que ser feito, mas pagava um aluguel de um andaime que tava lá. Então, assim, é bem complicado de trabalhar dessa forma. A minha relação com ele, então, assim, ela era conflituosa por esse aspecto, que a gente tinha muitas visões diferentes. Como a minha área era uma área que tinha, por natureza, a necessidade de utilização de verba do clube, eu era o cara que acabava tendo mais desgaste, né? Se eu fosse uma área geradora de recursos, talvez eu não tivesse tantos problemas. Marketing, por exemplo. Apesar que eu ouvia muitas histórias também que não eram muito positivas de outras áreas que eram geradores de recursos. Mas talvez tivesse menos embate, né? Porque aí no marketing aí também tinha os problemas de que, pô, como é que o cara quer? Assim ou assado? Não, eu quero de um jeito, o cara acha que é de outro, mas enfim. Mas no meu caso eu precisava de recurso. E eu debatia muito aquelas coisas que, assim, eu não via sensibilidade para debater as prioridades. Cara, tem coisa que não dá para negociar. O risco de acontecer uma tragédia em São Januário, isso é inegociável. Não sei se você vai falar, se tá no teu roteiro aí, assim, pô, calabouço. Quando eu cheguei, a piscina, o calabouço já estava fechado. Nós tivemos uma liberação de um recurso para lá e iniciamos a obra. Era previsto gastar lá 200 mil reais. A gente pagou 60 mil e o que aconteceu? O dinheiro também, né, cessou, não tinha mais recurso. Aí o fornecedor lá, né, o empreiteiro lá, avançou tipo 90 mil e aí quando o cara ligou, aí falaram comigo, eu falei, pelo amor de Deus, chega de gerar passivo, nós já temos dívida demais, eu não sei quando que isso vai parar, para. A obra no calabouço parou e aí a gente só foi retomar, depois o Salgado ficava direto, Fabinho, temos que reabrir, o presidente, precisamos de dinheiro. Não, refaz a conta, aí o que era, nós acabamos buscando mais 60 mil reais, acabamos concluindo com 120 mil. Mas assim, a situação deplorável. Você perguntou lá como é que estava. Pô, a piscina, depois eu vou te mandar a foto, tem foto do antes e depois. O fundo da piscina, a piscina do calabouço era suspensa, o fundo da piscina, todo ele com um pedaço de concreto que já tinha saído e as vigas todas enferrujadas. Risco de acontecer uma tragédia. Então assim, isso não dava para negociar. Eu falava, presidente, sem consertar isso e sem ter a piscina em condições, sem ter um mínimo de aparência ali dos banheiros, um mínimo de condições de uso, não dá para reabrir. Então, o Salgado também brigava com o financeiro. Porque ele falava, tem que pagar fulano, paga lá, não sei o quê. Só que era uma série, né? Uma fila ali interminável. E eu acho que também muitas vezes desautorizavam. O Salgado mandava fazer, o pessoal não fazia. Tanto que, Fabinho, vai pagar. Aí no dia seguinte eu ligava pro fornecedor. Cara, vê aí se pagou, estão pagando. Aí o cara, pô, nada. Aí liga pro Salgado. Salgado não pagou. Aí ele socava a bota lá. E aí o dinheiro apareceu. Então era assim, era essa luta, entendeu? Foi essa luta do início ao fim. Mas a relação não era boa por conta disso. E eu achava que faltava essa sensibilidade nele. A questão da questão de entender um pouco o que é o Vasco. A grandeza do Vasco, entender que o Vasco tá na vida das pessoas, não tá só nas quatro linhas, tá no copo, tá na capinha do celular, porra, tu tá aqui, mas tem alguém que tá pensando aí, pô, como é que tá o basquete lá, a estreia, pô, aí tem o Paralímpico, tem tudo isso, entendeu? Então, cara, o Vasco falta essa sensibilidade. Bom, galera, para tudo e presta bastante atenção aqui. Vocês sabiam que 45% dos homens têm dificuldade de satisfazer suas parceiras naquela hora H? Mas não fica chateado não, porque eu tenho uma solução para você. O Honey Caps é um produto 100% natural e aprovado pela Anvisa que vai te ajudar a recuperar a sua virilidade naquele momento tão importante da vida adulta, tá? E tem uma notícia ainda melhor, nós disponibilizamos numa parceria com o Honey Caps algumas amostras grátis, mas são poucas amostras
Então você corre, você paga o frete, que é bem baratinho, e eles mandam para sua casa. Se você gostar do produto, você pode comprar mais amostra diretamente com ele. E aí, vai ficar de fora dessa? Vai voltar com tudo, ser aquele guerreiro forte e campeão? Honeycaps, parceiro do canal Futebolaço. Mas corre que são pouquíssimas amostras, e o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, tá bom?